O Espírito Santo, o Consolador prometido. A história da Bíblia é vasta e complexa, repleta de eventos dramáticos, personagens memoráveis e lições eternas. No centro dessa narrativa está uma figura muitas vezes invisível, mas sempre presente. O Espírito Santo. Desde a criação do mundo até a consumação final, o Espírito Santo desempenha um papel crucial na obra de Deus. Este é o relato da presença divina que habita entre nós, o Consolador prometido, a força invisível que guia, transforma e capacita os crentes. A criação e o Espírito. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele estava presente na criação, trazendo ordem ao caos e vida ao universo. Cada palavra proferida por Deus era energizada pelo Espírito, e assim o mundo veio a existir. O Espírito Santo não apenas esteve presente na criação, mas também foi instrumental na formação do homem. Quando Deus formou Adão do pó da terra, foi o sopro divino, o Espírito, que lhe deu vida. Desde o início, o Espírito Santo esteve envolvido na vida e no sustento da humanidade. Além de dar forma e vida ao universo, o Espírito de Deus é uma manifestação da sua presença contínua na criação. Mesmo depois de estabelecer a ordem e a vida, o Espírito continua a agir, sustentando a existência e mantendo a harmonia do cosmos. Ele é a força que anima todas as criaturas e que constantemente renova a face da terra, testemunhando a provisão e a fidelidade de Deus. O Espírito Santo também desempenha um papel crucial na interação de Deus com a humanidade. Ele é a ponte entre o divino e o humano, inspirando profetas, guiando o povo escolhido e revelando a vontade de Deus ao longo da história. É através do Espírito que os homens são capacitados para compreender e cumprir os propósitos divinos, demonstrando que a criação e a redenção estão interligadas pela ação contínua do Espírito de Deus. A promessa de redenção e o Espírito. Com a queda da humanidade no Jardim do Éden, o relacionamento entre Deus e o homem foi rompido. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, prometeu redenção. Ao longo da história, Ele enviou seu Espírito para agir através de indivíduos escolhidos, conhecidos como profetas, sacerdotes e reis, a fim de guiar seu povo de volta à retidão. O Espírito do Senhor desceu sobre líderes como Moisés, que libertou os israelitas da escravidão no Egito, e sobre os juízes que governaram Israel em tempos de crise. Ele capacitou Davi a derrotar Golias e a se tornar um rei segundo o coração de Deus. Os profetas, inspirados pelo Espírito, falaram palavras de esperança e advertência, anunciando um futuro em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Além de capacitar líderes e profetas, o Espírito Santo também atuou como uma presença constante de consolo e direção para o povo de Deus. Em tempos de exílio e desespero, como nas palavras de Ezequiel, o Espírito trouxe visões de restauração e nova vida. Ezequiel viu um vale de ossos secos sendo revividos pelo sopro de Deus, simbolizando a renovação espiritual e a promessa de um futuro cheio de esperança. A promessa de redenção através do Espírito culminou na profecia de Joel, que vislumbrou um tempo em que o Espírito seria derramado sobre todas as pessoas, independente de idade, gênero ou status social. Esta profecia encontrou seu cumprimento no Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os seguidores de Jesus, inaugurando uma nova era de proximidade entre Deus e a humanidade. Assim, a promessa de redenção sempre esteve ligada à ação contínua e renovadora do Espírito Santo, preparando o caminho para a salvação final em Cristo. Os profetas e o Espírito. Os profetas do Antigo Testamento, como Isaías, Ezequiel e Joel, falaram com ousadia e autoridade, proclamando a vontade de Deus ao seu povo. Eles previram um tempo em que o Espírito Santo não seria apenas para poucos escolhidos, mas para todos os que invocassem o nome do Senhor.
Isaías proclamou: E o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Esta passagem não só revelou a obra do Espírito através do profeta, mas também antecipou a missão do Messias. Ezequiel teve visões impressionantes, onde o Espírito transportou para ver a glória de Deus e a restauração futura de Israel. Ele profetizou um novo coração e um novo espírito para o povo de Deus. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Joel anunciou: E acontecerá, depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Esta promessa seria cumprida séculos depois, no dia de Pentecostes. O Espírito Santo e o Messias. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. Jesus de Nazaré foi ungido pelo Espírito desde o ventre de Maria. No início de seu ministério, após ser batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu declarou: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Guiado pelo Espírito, Jesus enfrentou tentações no deserto e saiu vitorioso. Ele proclamou as boas novas do reino de Deus, curou os enfermos, expulsou demônios e ressuscitou os mortos. Jesus prometeu aos seus discípulos que, após sua partida, eles receberiam o Espírito Santo, que os guiaria em toda a verdade e os capacitaria a continuar sua obra. Antes de prosseguirmos com mais detalhes fascinantes da história bíblica que estamos explorando hoje, quero convidá-lo a se inscrever no nosso canal. Assim, você não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos que trazem insights profundos e reveladores sobre a Palavra de Deus. E se estiver apreciando o conteúdo até agora, deixe seu like para nos ajudar a continuar compartilhando essas mensagens inspiradoras. Clique no botão de inscrição abaixo e faça parte da nossa comunidade de seguidores comprometidos com o conhecimento bíblico. Obrigado pelo seu apoio e vamos continuar explorando juntos as maravilhas da história sagrada. Ao longo de seu ministério, Jesus constantemente demonstrou a importância e o poder do Espírito Santo. Ele atribuiu suas obras miraculosas à ação do Espírito, indicando que o poder de Deus estava presente e ativo nele. Além disso, Jesus ensinou sobre o papel do Espírito como consolador, ajudador e mestre, que viria para estar com seus seguidores para sempre, dando-lhes força e discernimento em suas vidas e ministérios. A presença do Espírito Santo em Jesus também apontava para a nova aliança que Deus estava estabelecendo com a humanidade. Em contraste com a antiga aliança, onde o Espírito descia sobre indivíduos específicos por um tempo limitado, a nova aliança prometia uma presença contínua e indissolúvel do Espírito na vida de todos os crentes. Esta transformação radical da relação entre Deus e o homem estava centrada na obra redentora de Jesus, o Messias, que, através do Espírito Santo, oferecia a todos a possibilidade de uma vida renovada e cheia do poder divino. O Espírito Santo no Pentecostes. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, os discípulos aguardaram em Jerusalém conforme a instrução do Mestre. No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Este evento marcou o nascimento da Igreja. Pedro, cheio do Espírito, levantou-se e pregou à multidão, explicando que aquele era o cumprimento da profecia de Joel. 3.000 pessoas se converteram naquele dia, e a mensagem do Evangelho começou a se espalhar pelo mundo.
Além de cumprir as antigas profecias, o Pentecostes também demonstrou o poder unificador do Espírito Santo. Pessoas de diversas nações e línguas entenderam as palavras dos apóstolos em suas próprias línguas, simbolizando a quebra das barreiras culturais e linguísticas que separavam a humanidade. Este fenômeno de falar em outras línguas não só atestou a autenticidade do movimento cristão, mas também mostrou que a salvação e a presença do Espírito estavam disponíveis a todas as pessoas, independentemente de sua origem. O Pentecostes também transformou os discípulos, que passaram de um grupo temeroso e incerto a testemunhas corajosas e cheias de autoridade. A partir desse momento, eles realizaram milagres, proclamaram o Evangelho com ousadia e enfrentaram perseguições com uma fé inabalável. O Espírito Santo, que os capacitava, foi o mesmo que guiou e fortaleceu a Igreja nascente, impulsionando a expansão do cristianismo pelo Império Romano e além. Este evento foi um marco que consolidou a presença contínua e ativa do Espírito na vida dos crentes e na missão da Igreja. O Espírito Santo na Igreja primitiva. O livro de Atos dos Apóstolos relata como o Espírito Santo continuou a agir poderosamente através dos seguidores de Jesus. Ele guiou, confortou, encorajou e capacitou a Igreja primitiva em meio a perseguições e desafios. Filipe foi levado pelo Espírito para pregar ao eunuco etíope. Pedro teve uma visão pelo Espírito, que o levou a pregar aos gentios. Paulo e Barnabé foram separados pelo Espírito para a obra missionária. O Espírito Santo também concedeu dons espirituais à Igreja, como profecia, cura, milagres, línguas e discernimento de espíritos. Esses dons edificaram a Igreja e foram sinais da presença contínua de Deus entre seu povo. Os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, começaram a manifestar-se na vida dos crentes, transformando suas comunidades. O Espírito Santo nas Epístolas. Nas Epístolas do Novo Testamento, os apóstolos ensinaram sobre o papel e a obra do Espírito Santo na vida dos crentes. Paulo escreveu extensivamente sobre como o Espírito nos sela para o dia da redenção, nos ajuda em nossas fraquezas, intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos transforma à imagem de Cristo. Em Gálatas, Paulo exortou: andai em espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. Ele explicou que viver segundo o Espírito significa abandonar as obras da carne e produzir o fruto do Espírito. Em 1 Coríntios, ele descreveu os dons espirituais e sua importância para a edificação do corpo de Cristo. João, o apóstolo amado, lembrou aos crentes que o Espírito é a verdade e que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Ele ressaltou que o Espírito testifica sobre Cristo e que devemos discernir os espíritos, pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O Espírito Santo e a nova criação. A Bíblia se encerra com o livro do Apocalipse, uma visão do fim dos tempos e da nova criação. O Espírito Santo, descrito como os 7 Espíritos de Deus, está presente em todo o livro, guiando João em suas visões e proclamando a vitória final de Deus sobre o mal. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Esta é a última chamada do Espírito, convidando todos a participar da nova criação, onde não haverá mais morte, luto, clamor ou dor. O Espírito Santo é o fio invisível que liga toda a narrativa bíblica. Desde a criação até a consumação, ele está presente, guiando, consolando e transformando a vida dos crentes. Ele é o Consolador prometido por Jesus, a presença de Deus conosco e em nós. Que esta narrativa inspire você a buscar uma relação mais profunda com o Espírito Santo, a ouvir sua voz, a seguir sua orientação e a ser transformado por seu poder. Ele está sempre presente, pronto para guiar, consolar e capacitar você em sua jornada de fé.
Esta é a história do Espírito Santo, o Consolador prometido, a presença de Deus em nosso meio. Se gostou desta história, peço gentilmente que deixe seu like. Para ver mais vídeos como esse, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação, pois assim que eu postar um novo vídeo, você será notificado. Deixo aqui meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.